Olá, queridos alunos do segundo ano do ETIM, como vocês estão hoje? Mais tranquilos por ser sexta-feira? Sexta-feira é um dia da gente relaxar, hein? Vamos relaxar, vamos fazer exercício de relaxamento, soltem o corpo, respirem fundo, sintam o ar entrando, sintam a vida entrando, porque nós não podemos parar, tá? Nós precisamos relaxar, mas não podemos relaxar tanto. Então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Eu prometo que vou pegar leve com vocês. Nós temos que nos colocar no lugar do outro o tempo todo, né? E eu vou pegar leve, mas a gente tem que dar continuidade. Vamos falar um pouquinho dessa segunda geração, do romantismo. Essa segunda geração, ela vai de 1853 a 1869. Então, quais eram as características, né, dessa geração? É uma geração que busca a morte. Olha que coisa, né? A gente vai ter que falar disso nesse momento tão complicado. Vamos ter que falar disso nesse momento complicado, porque faz parte do nosso estudo. Mas nós temos a mente no lugar, graças a Deus, nós estamos os pés no chão, e os pés no chão é importante, a mente tranquila e sã também é importante. Nós devemos pelo menos tentar buscar isso, tá? Mas vamos estudar um pouquinho desses poetas, esses poetas que partiram tão cedo. Nós vamos falar de alguns deles. Eu quero mostrar alguns textos para vocês, quero mostrar alguns trabalhos e depois a gente conversa sobre o que vai ser pedido para a aula de hoje. Mas não se preocupem que vai ser tudo muito light, tá? Até também porque é sexta-feira e ninguém merece. Vamos lá. O que eu tenho para dizer para vocês sobre essa segunda geração romântica, das características, né? Então, aqui a gente vê muita melancolia, tédio, uma sofrência sem fim. Então, é um exagero, sabe? Tudo é exagerado. Tudo aqui na segunda geração romântica é exagerado. Então, o que parecia ser pouco, para aquela pessoa que sente, não é. Então, a gente vai ver muito subjetivismo aqui também. O subjetivismo que é assim, o que o outro sente e que não se mede, né? E a gente não consegue se colocar no lugar do outro para sentir o mesmo que ele está sentindo. Então, a gente vai falar de escapismo. O que é escapismo, né? Que é uma característica dessa geração. É fuga. Fuga à vida. Então, qual é a fuga para a vida, né? Se você não aguenta mais sofrer tanto, não aguenta mais viver tudo isso, qual é a fuga? A morte. Então, a gente vai ver também a questão do egocentrismo. Então, o que tem aqui? Uma característica importante, eu quero que vocês peguem papel, caneta e anotem aí. A função emotiva da linguagem. Então, aquela função que nós vimos, lembram que nós vimos várias funções da linguagem, a função apelativa, centrada no outro, no receptor, né? A função metalinguística, o código pelo código, a função poética, que também vai aparecer aqui, a função poética. Mas a principal função dessa geração é a função emotiva da linguagem. Vocês se lembram o que é a função emotiva da linguagem? A função emotiva da linguagem é aquela centrada no eu. Então, primeira pessoa e muito sentimentalismo, muito. Nós vamos ver aqui um excesso de sentimento, vai transbordar sentimento, tá? Então, nós temos como características também dessa geração o uso de ópio, de álcool, para quê? Para buscar a morte. Como assim, professora, buscar a morte? Através de uma overdose? Não, através de uma doença. Então, eles queriam ficar doentes. Era um desejo. Então, a meta de vida desses poetas dessa geração era a morte. E aqui no Brasil
se buscava através de uma doença, que era a tuberculose na época. Então, se bebermos muito, se usarmos muitas drogas, poderemos, né, ficar doentes, ter tuberculose. E eles achavam até bonito, né, aquela tosse num lencinho branco, tossir até escarrar sangue ali naquele lencinho branco. Eles achavam, eles romantizavam isso, romantizavam a morte, romantizavam uma doença, romantizavam a dor, o sofrimento, tudo isso era romantizado. Então, eu falo no Brasil porque em outros países, né, na Europa, por exemplo, buscavam-se outras maneiras de morrer, tá? Que não era como no Brasil, através da tuberculose, certo? Então nós temos aqui, eu perguntei para vocês ontem, a primeira pergunta que eu fiz para vocês ontem, e deixei para vocês pesquisarem, como era chamada essa geração. Então não era chamada de apenas um nome. A princípio, essa geração era chamada de geração ultra-romântica, ou seja, exageradamente romântica. Era um romance exacerbado, então é um sentimento, um sofrimento tão grande, tanto o sofrimento era romantizado, quanto se sofria por amor também, principalmente sofrer por amor. Então, idealizava-se um amor, um amor que não era correspondido e achavam gostoso isso. Que bom que não é correspondido, porque eu posso sofrer. É gostoso sofrer, eu quero sofrer. Então, principalmente em relação ao amor. Além de ser chamado de geração ultrarromântica, também havia um segundo nome, que é o mal do século por conta da doença, por conta da morte, da tuberculose, né? E da morte muito precoce. Então, eles morriam com tenra idade. Poetas morriam com 20, 25 anos, não chegavam aos 30 anos. Então, é uma outra característica, um outro nome, né, dessa segunda geração, dada essa segunda geração. E também, um terceiro nome aí, quero que vocês anotem, na segunda geração, que é uma geração byronista. O que seria byronista? Por causa do Lord Byron, do poeta inglês, que foi tendência também. Ele foi, como a gente chama hoje, influencer, né? Ele influenciou muitos outros poetas. Tudo começa na Europa, né? Então, todas as tendências começam na Europa. E nesse caso, a segunda geração romântica, essa tendência começou com Lord Byron na Europa. E então ele também foi um influencer aqui no Brasil, por isso que é chamada essa segunda geração também de geração byronista, tá? Então anotem aí, ultrarromântica, mal do século e byronista. Eu quero. Então, e outra característica também é a morbidez. O que seria a morbidez? Né? A busca pelas visões da morte. Então, eles se reuniam em cemitérios para falar de histórias de morte, para contar histórias, né? Essas histórias que são mais pesadas, né? Eu escrevi um texto, eu não sei se eu li para vocês, mas depois da chamada de vídeo eu tento lembrá-los. Se chama O Último Funeral. Esse texto ele foi premiado em um concurso nacional de contos e houve uma crítica a respeito dele, falando que lembrava muito A Noite na Taverna, que é uma prosa desta época, da segunda geração. Não foi proposital. Então, se há umas pinceladas ali de Uma Noite na Taverna, porque eu li o livro e deve ter ficado no meu subconsciente e talvez tenha trazido para o texto algumas características que fizessem lembrar dessa prosa, né? Uma Noite na Taverna. Se vocês não leram, leiam, que vocês vão gostar, tá? Busquem. Aí acho que nós temos em domínio público, depois eu vou dar uma procurada também, ver se eu encontro, mas se eu esquecer, procurem, porque vale a pena ser lido. E depois eu faço uma gravação para vocês dessa história, desse último funeral, que se encaixa bem nesse período, na segunda geração romântica, tá? Bom, eu vou trazer para vocês agora
um texto que eu gosto muito, aliás, é um poeta por quem eu sou apaixonada, é o principal poeta dessa segunda geração romântica, que é Álvares de Azevedo. Gente, Álvares de Azevedo, ele morreu com 21 anos, um menino, que experiência tem, né? Um homem de 21 anos, e no entanto, para mim, os melhores trabalhos foram desenvolvidos, os melhores trabalhos literários, para mim, foram escritos nessa época. Não sei, eu acho que esse sofrimento, que essa dor, acaba influenciando a escrita de uma forma positiva. Então, eu trouxe para vocês um poema que se chama Se Eu Morresse Amanhã, que diz assim: se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã. Eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã, não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia da glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecera, ao menos, se eu morresse amanhã. Então percebam, né, nesses últimos versos, a dor no peito emudecera, ao menos, se eu morresse amanhã. Então não é nada diferente dos dias atuais, né, em relação à busca pela morte, porque não é o morrer em si, porque aqui no texto ele fala, né, da aurora, do céu, do céu azul, do sol. Então ele curte tudo isso, ele gosta de tudo isso, ele gosta de ver tudo isso. Então por que morrer? Né? Por que morrer? Aí tudo é justificado nos últimos versos, que diz assim: a dor no peito emudecera, ao menos, se eu morresse amanhã. Então, emudecer, silenciar, acabar, ficar muda. Então, pelo menos essa dor não gritaria mais dentro de mim se eu morresse amanhã. Então, nesses dois últimos versos, é a justificativa de todo o restante. Não é o desejo de morrer em si, é o desejo de tirar a dor, tá? E eu quero que vocês ouçam uma música que a princípio vai lembrar muito essa busca, essa fuga, tá? A busca pela morte, a fuga à realidade, mas depois vocês vão perceber que não é bem assim. Então é só para descontrair um pouquinho, tá? Depois eu mando o clipe para vocês, se vocês quiserem assistir, se gostarem da música. Ouçam, essa música é de um ator que talvez vocês conheçam, Alexandre Nero. Ele é maravilhoso, lindo, lindo, lindo. E faz um trabalho maravilhoso, não só como ator, mas também como cantor. E talvez vocês não conheçam esse lado dele como cantor. Então ouçam essa música, que vocês vão encontrar algumas pinceladas também desse ultra-romantismo, desse exagero todo aqui nessa música, tá? Então, peraí, vou colocar para vocês. Escutem. O amor está no ar. Vai ver que é por isso que às vezes ele caga na nossa cabeça. Eu podia cortar os pulsos, podia fazer charminho, podia chorar 1000 soluços por dia, podia me embriagar de vinho barato, podia andar com quem injeta, podia virar um rato de sarjeta, podia invocar o capeta, atinha fogo no corpo, eu podia. Podia voltar, chupar chupeta, podia abandonar meu conforto, podia saltar da torre da Telepar, podia tomar meu veneno, também podia
podia te denunciar por me abandonar no sereno e ir embora sem aceno. Eu podia querer a morte, podia me descabelar, eu podia ser um ser hospitalar, podia maldizer o nosso lar pra sujar teu nome e te humilhar e me vingar a qualquer preço. Eu podia quebrar o teu pescoço, podia parar de crer na sorte, podia te afundar em areia movediça, podia pra você ser a carniça, ser um bicho ordinário. Eu tinha motivos até pra te mandar tomar no cu, mas acontece que eu achei isso tudo hilário! Bom, e aí, conseguiram ouvir a música? Eu vou deixar o link depois para vocês, se vocês quiserem ouvir de novo, mas é bem isso, né, gente? Ele podia tudo, né? Pra deixar de sofrer, porque ela foi embora e nem um aceno deu. Nossa, que sofrimento, que difícil aguentar isso. Bom, eu vou fazer uma chamada de vídeo com vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho que eu vou pedir. E vou mandar também os arquivos e vou mandar 2 videoaulas sobre esse tema da segunda geração que eu achei muito legal, muito interessante, vai ajudar bastante no estudo de vocês. E, enfim, damos continuidade dessa maneira. Daqui a pouco a gente se vê ali na chamada de vídeo. Então, bora lá pra sala? Beijo, tá, gente? Daqui a pouco.